Olá, alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. E vamos nós para mais uma videoaula. Desta vez nós vamos retomar o nosso conteúdo, voltar um pouquinho naquilo que discutimos anteriormente, comentando até chegarmos à correção da nossa atividade. É claro que nós vamos pontuar também outros assuntos dentro da temática, mas em linhas gerais nós vamos retomar aquilo que estudamos para chegarmos ao final do vídeo tendo a condição de respondermos às atividades e nos prepararmos para os novos assuntos que estão para chegar. Então me acompanhe, por favor. Vamos tratar novamente do tema relacionamentos interpessoais, claro, a sua importância. Vejamos. O nosso objetivo hoje, conhecer e discutir o tema relacionamentos interpessoais e também corrigirmos a atividade proposta na aula anterior. Conhecer e discutir o tema relacionamentos interpessoais e corrigir a atividade proposta na aula que nós já tivemos. A nossa avaliação. Entendam, esta avaliação é a avaliação da aula. Ou seja, podemos fazer a seguinte pergunta: será que a aula foi suficiente e dentro dessa aula nós conseguimos alcançar o nosso objetivo dentro do nosso conteúdo proposto? Então, como é que nós vamos buscar saber se alcançamos ou não o nosso objetivo? Primeiro, a avaliação se dará na observação da participação do aluno durante a aula, porque a sua participação irá mostrar que nós estamos no caminho certo com relação a alcançarmos o nosso objetivo. No caso, estudarmos relacionamentos interpessoais. Através também dos comentários e questionamentos orais realizados pelo professor e, obviamente, contando novamente com a participação e a resposta dos alunos. E, por fim, nós vamos avaliar a nossa aula dentro da correção das atividades ou a partir da correção das atividades. E tudo isso sem perdermos o tema. A nossa aula deve estar disposta, deve ser colocada, devemos trabalhar essa aula de acordo com a nossa temática e não fugir do nosso tema. Podemos discutir vários assuntos dentro da aula? Podemos, mas nós não podemos perder o nosso objetivo. E o nosso objetivo é estudar, conhecer, discutir os relacionamentos interpessoais. E, obviamente, nessa aula em específico, corrigir a última atividade. Então, vamos lá. Esse pequeno texto, ele diz que o nosso relacionamento interpessoal, ele é, na verdade, o reflexo do nosso relacionamento intrapessoal. Então, é a partir do modo, da forma com que eu me relaciono comigo mesmo, eu vou conseguir me comportar e me relacionar com o outro. E nós vamos ver aqui uma das características justamente de buscarmos relacionamentos saudáveis, melhorarmos os nossos relacionamentos, se dá através do autoconhecimento, conhecer a si mesmo, que inclusive é até um pensamento filosófico, conhece-te a ti mesmo. A partir do momento que eu me conheço, a partir do momento que eu busco um olhar para o meu interior, me conhecendo então, eu terei melhores condições para desenvolver os meus relacionamentos interpessoais. Então vamos lá. Com uma perguntinha como de costume. O que é o relacionamento interpessoal?
Lembrando, quando nós encontramos palavrinhas que têm este prefixo inter, ou seja, Interlagos, interpessoal, isso significa entre. Então veja, Interlagos, entre lagos, interpessoal, entre pessoas, tá? Só como exemplo, relacionamento interpessoal é a maneira como você e eu nos relacionamos com as pessoas que estão à nossa volta. Então, o que é relacionamento interpessoal? É a forma como nós lidamos com o outro. Obviamente, claro, isso é evidente, mas vale aqui ser destacado que é a partir de nós. Então, a forma como nós nos relacionamos com o outro a partir do nosso autoconhecimento também, a partir do conhecimento próprio. A forma como você e eu reagimos às pessoas, como nós interagimos com elas, suas emoções, e aí podemos colocar nossas emoções, nossas ações e atitudes quanto às pessoas às quais nós nos relacionamos, podendo ser um contexto familiar, escolar, de trabalho ou mesmo, de uma forma geral, comunidade. Então veja, como nós agimos e reagimos, como nós interagimos com quem está à nossa volta. E isso vai compor e responder essa primeira pergunta, que é o que é relacionamento interpessoal. É importante, por isso, esse conhecer a si mesmo, conhecimento próprio, para assim podermos nos aproximarmos do outro na construção de um relacionamento. E observe bem, qual o contexto ou quais contextos para o relacionamento? Variados. Familiar, escolar, de trabalho, na nossa comunidade, na nossa sociedade, tá? Lembrando, e é bom que se destaque também, quando nós pensamos e vivemos situações, problemas, observe, o nosso primeiro campo, quando tratamos de situações adversas, aquilo que parece que não está muito legal, se dá em nossas relações interpessoais. Ok? Então vamos lá. Pontos negativos no relacionamento interpessoal. Esses são pontos que nós discutimos em sala e que acabam se interpondo, se colocando contrário a um bom relacionamento. E hoje, infelizmente, é muito comum, quando nós pensamos em relacionamentos, justamente o primeiro ponto, o não saber ouvir o outro. Até citei para vocês o pensamento do grandiosíssimo professor Rubem Alves, um grande espelho no que diz respeito à educação, um pensador a respeito da educação, quando ele diz, olha, em toda a minha vida eu sempre li e escutei a respeito de cursos de oratória, onde o sujeito é preparado, aprende, desenvolve técnicas para falar em público. Ele vai dizer, eu sempre escutei ou li sobre cursos de oratória, mas nunca de escutatória. Lógico que ele apresenta uma palavrinha criada, mas faz sentido nesse ponto que estamos falando. Quando ele diz justamente escutatória, aponta para a dificuldade que temos de escutar. Então veja, ponto negativo no relacionamento interpessoal, a escuta. Nós queremos falar muito mais, nós queremos expor muito mais e temos a dificuldade em ouvir o outro. Segundo ponto, interromper o outro quando fala. Veja, se nós queremos construir relacionamentos saudáveis e duradouros, é importante que cada um tenha o seu espaço.
e até chega a ser antiético, feio, literalmente uma falta de educação, quando interrompemos o outro no início, no meio, ou até mesmo no final de uma fala, principalmente aquela interrupção abrupta, não é simplesmente uma interrupção por buscar uma participação ou algo assim, mas interrompemos, não, acabamos por não dar a chance do outro se expor, falar, compartilhar. Outro ponto negativo, a fala em tom agressivo. Como brasileiros, nós temos essa dificuldade em trocar ideias, dificuldade em ouvir o outro, dificuldade em sentar à mesa para discutir pontos divergentes. E acabamos por aumentar o tom e não melhorar o nosso argumento na fala. Impor ideias sem se preocupar com a ideia do outro. Meninos e meninas, alunos e alunas, isso aqui é muito importante. Nós não somos donos da verdade. Nós não somos detentores da verdade. Por mais que nós possamos ter as nossas verdades, mas isso não me dá o direito de impor, forçar o outro a perceber o mundo, a perceber a vida de acordo com a forma como eu vejo. Então, impor as ideias sem se preocupar com o outro também acaba sendo um ponto negativo no que diz respeito aos relacionamentos. Não compreender as outras pessoas, importante. Assim como ouvir o outro. Compreender o outro também é importante. E é um outro ponto de atenção, pois nós queremos muita atenção e muita da compreensão. E muitas vezes nós não buscamos compreender o outro, nós queremos ser compreendidos. Mas temos a dificuldade, e aí vem o último ponto, de nos colocarmos no lugar do outro. Assim como eu quero ser compreendido, o outro também quer, e não só quer, nós precisamos. E para fecharmos esse ponto, não se colocar no lugar do outro ou usar da empatia. O que é empatia? É a capacidade de nos colocarmos no lugar do outro. Ok? Então esses são pontos negativos quando dos relacionamentos interpessoais. Uma outra perguntinha para a sequência. Podemos melhorar as relações interpessoais? É possível, já que esse é um campo tão vasto, com tantas oportunidades, tanto oportunidades boas quanto oportunidades conflitantes, mas nós podemos melhorar as nossas relações interpessoais? Vamos ver alguns pontos que podem e irão nos ajudar a pensarmos e a praticarmos essa melhoria em nossas relações interpessoais. Veja bem, viver é um grande desafio. A vida em si já proporciona situações tristes, problemáticas, muitas vezes sem uma solução. E por que não buscarmos desenvolver relacionamentos saudáveis, melhorar as nossas relações, tendo em vista que a vida já proporciona, infelizmente, muitos campos de tristeza, de angústia? Por que não buscarmos em nossas relações campos com mais calma, mais leveza, mais suavidade? Importante pensar sobre isso. Vejamos. Primeiro ponto, como eu posso melhorar o meu relacionamento ou os meus relacionamentos interpessoais? Conhecimento de si próprio. Compreender melhor como eu sou. Entender as minhas atitudes, meus comportamentos, meus sentimentos e os meus objetivos. Quando nós nos conhecemos, nós aprimoramos a capacidade da empatia. Lembrando, um dos pontos negativos é justamente não conseguirmos colocar em prática a empatia. Mas quando nós olhamos para dentro de nós, com aquele olhar, pensando da seguinte forma, sendo honestos conosco mesmo, olha, da forma
que eu quero ser tratado, eu vou tratar. Eu me conheço. Tem áreas que eu não quero que ninguém aborde de certa maneira. Eu também não abordarei as mesmas áreas, assim como um exemplo, na vida do outro. Como eu não quero a tristeza para a minha vida, me comportarei, trabalharei, buscarei para o outro uma não tristeza. Ou seja, quando eu me conheço, eu consigo desenvolver a capacidade de me colocar no lugar do outro. Importante demais para a nossa sociedade, chamada sociedade moderna. Alguns pensadores chamam a nossa sociedade de sociedade pós-moderna, uma sociedade de muita informação, muita rapidez, muita fluidez, as coisas não estão andando, estão correndo literalmente, o tempo não para, o tempo não espera. Então, dentro de uma sociedade tão dinâmica, também tão individualista, por que não desenvolvermos o conhecimento próprio e, consequentemente, a empatia, nos colocarmos no lugar do outro? Segundo ponto, justamente sermos empáticos. Melhor compreensão do outro, se colocando no lugar do outro, no seu lugar, observando o seu comportamento, seus sentimentos, suas ações, atitudes, no relacionamento com outras pessoas, dar oportunidade para ele ou para ela expor seus pensamentos e sentimentos, ser empático. E se fosse você? É até o título de um filme, e é interessante. E aí, se nós nos colocarmos no lugar do outro? Quando nós trocamos o papel, será que a dor do outro passará a doer em mim? Será que a dor do outro será sentida de fato? Conseguirei compreender melhor, me colocando no lugar do outro, sentindo a dor do outro? Então, empatia. Terceiro, sorrir. Por que não? Por que não chegarmos nos nossos ambientes, onde as nossas relações são desenvolvidas, o sorriso traz leveza para qualquer ambiente. É bom estar com pessoas bem-humoradas, porque estão sempre sorrindo e são mais otimistas. O sorriso é um cartão de visitas que mostra como nós estamos dispostos e abertos ao contato humano. Muitas vezes nós escutamos, principalmente nessa geração, sobre o ser antissocial. Será que de fato mesmo as pessoas desenvolvem o ser antissocial? Será que não é justamente o contrário? É a carência, é a necessidade do outro, e não sabendo se comportar, se colocar, atribui isso a um ser antissocial? Então o sorriso ele traz leveza, ele proporciona momentos saudáveis de humor, de otimismo. Mais um, aceite as diferenças. O grande problema das relações de hoje reside nas diferenças. E veja, nós compomos uma sociedade diversa. O Brasil é um país, geograficamente falando, tomando a linguagem geográfica, histórica também, o Brasil é um país de dimensões continentais, um país gigantesco. E como tal, possuidor de uma diversidade gigantesca, assim como o seu tamanho territorial. E quando nós falamos em diversidade, falamos em diferenças. Agora, entenda bem, respeitar as diferenças não necessariamente é um concordar com a forma como, por exemplo, o outro decidiu viver. De repente alguém decidiu viver em um lugar afastado, um pouco mais distante da sociedade,
Bom, eu posso não concordar em viver afastado um pouco mais distante, mas eu tenho que respeitar minimamente, o mínimo é isso, a decisão do outro. É uma diferença. Enquanto eu penso em viver em uma comunidade maior, em uma sociedade maior, alguém pode pensar em viver em uma comunidade menor. O que importa? O que importa é o respeito. Então, aceitar as diferenças. E isso entra nos detalhes. Por exemplo, nosso corpo é diferente, o cabelo é diferente, a pele é diferente. Contudo, somos seres humanos. Então eu vou olhar para o outro não com um olhar da diferença, mas eu vou olhar para o outro com um olhar humano. O outro é um outro humano. E assim, respeitando as diferenças, construindo relacionamentos melhores. Ofereça ajuda. Um outro ponto que é bom salientar: oferecer ajuda, acompanhar, estender a mão. Eu comentei há pouco, e comentamos um pouquinho também na aula, mas aqui ressaltando ainda mais esses pontos. Vivemos numa sociedade tão egoísta, muitas vezes tão distante, ou aparentemente tão distante, em que o fato de oferecer ajuda parece algo estranho. Mas é isso que precisamos fazer. O outro não é simplesmente um outro, é um semelhante. E como tal, precisa e pode precisar, eu preciso, posso precisar, e o que nos cabe? Oferecer ajuda. Fique longe dos problemas, ou melhor, fique longe do provocar problemas. Fique longe das conversas que não têm fundamento. Será que essa conversa, será que o que eu escutei vai acrescentar positivamente ou vai agregar negatividade? Será que isso vai ser produtivo ou vai ser improdutivo? Compensa levar essa conversa adiante ou vamos amortecê-la aqui e acabar com ela aqui mesmo? Então fique longe de problemas, de causar problemas. Fique longe das intrigas, das conversinhas. Isso chega a ser até muito baixo, feio. Se liga muito bem à postura adequada. Evite comportamentos inadequados. De repente nós provocamos uma situação e não queremos sofrer as consequências daquela situação que nós próprios provocamos. E isso dentro dos nossos relacionamentos. De repente falamos o que não deveria ser falado, nos comportamos de forma que não deveria, para aquele ambiente, para aquela situação, diante dos nossos relacionamentos, não era um comportamento adequado. E depois nos colocamos até numa situação de vítima, ou tentamos corrigir como não foi bem assim, enquanto poderia de fato realmente ser aquilo, e foi. Então, posturas adequadas, maturidade, crescimento. Saiba receber críticas. Como é difícil nos relacionarmos quando não sabemos filtrar. Também está ligado a uma maturidade. E é importante observar isso. Nós não somos tão perfeitos quanto achamos que somos. E hora ou outra, de repente, alguém vem para nos alertar, para nos ajudar a melhorar. Mas nós temos dificuldade. Eu sou assim e pronto. Não, peraí. Se eu posso melhorar, por que não buscar melhorar? E isso vai me ajudar a desenvolver muito melhor os meus relacionamentos. Chegando então ao ponto final da nossa retomada, da nossa revisão e também pontuando situações novas, vamos lá. Buscando o objetivo, conhecer e discutir o tema relacionamentos interpessoais, a sua importância, como evitar ou o que evitar dentro dos nossos relacionamentos e aquilo que nós devemos buscar para aprimorarmos os nossos relacionamentos. Foi o que nós estudamos. Agora nós vamos para as questões. 2 perguntinhas, 2 exercícios para nos ajudar a fixar aquilo que nós comentamos.
ouvimos, falamos, discutimos. Então vamos lá. De acordo com o exposto na videoaula e nos slides, como podemos melhorar nossas relações interpessoais? Podemos melhorar? De que forma? Primeiro, conhecendo a si mesmo. Segundo, desenvolvendo a empatia. Terceiro, buscar levar a leveza através do sorriso para os ambientes, aceitar as diferenças, oferecer ajuda, ter uma postura adequada e saber receber críticas. E também saber se posicionar com relação aos comentários, ao levar a sua crítica. Ser um sujeito crítico, pensante, não significa ser uma pessoa arrogante, estúpida, sem educação. Então essa é a nossa primeira resposta. Conhecer a si, empatia, sorriso, aceitar a diferença, oferecer ajuda, uma postura adequada, maturidade e saber receber crítica. Segundo, o que significa relacionamento interpessoal? A maneira como nos relacionamos, a forma como nos comportamos diante dos nossos relacionamentos, a forma como nós entramos em contato e desenvolvemos as nossas relações interpessoais. É isso. O significado de relacionamento interpessoal é a maneira, a forma como nós nos relacionamos com o outro, convivemos com o outro. Ok, meninos e meninas, alunos e alunas do nono ano. Qualquer dúvida, entre em contato. Não deixe de produzir a sua atividade, postar a sua atividade lá no GPA. Não deixe acumular essas coisas. Nós temos prazos, nós temos objetivos e nós não podemos falhar, ok? Um abraço, até a próxima aula e eu conto com vocês. Até lá, valeu!